Olá a todos, vamos dando continuidade no segundo vídeo. Bom, nesse a gente vai continuar ali em paisagem e ver o último item que não foi visto, que é OpenStreetMap. Tá? Isso aqui é interessante, é um recurso para fazer uma apresentação de um trecho de uma cidade. Então você não tem o trabalho de modelar, né? Ficar modelando, né? Um monte de coisa. Isso aqui é só inserir alguma coisa numa cidade com uma apresentação, ou até mesmo fazer um estudo de solar ou alguma coisa. Então aperta aqui, confirma, e aí você vai escolher uma cidade, uma localização. Pode ser uma região grande, pequena de uma cidade, onde você vai capturar esses dados e trazer para o Lumion. Então clica aqui, ele vai escolher. Aqui eu já estava trabalhando na cidade de Florianópolis, ó, mas você pode escolher qualquer região. Né? Então você tem um chamado OSM área. Deixa eu afastar aqui no. Você pode fazer ao mesmo tempo, tanto no Lumion quanto no mapa. Então no caso aqui eu vou afastar para vocês verem. Então eu tenho aqui esse OSM, que na verdade é um círculo que vai mostrar uma região. Então você pode fazer essa setinha você move. Você pode ir para outra cidade. Isso aqui é como o Google Maps, né? Não tem muito mistério. E interessante, antes de fazer a captura, explicar duas coisas, tá? Antes de vocês puxarem aqui e ver o resultado final. Primeiro é que a gente vai puxar o mapa. A gente quer duas coisas. Além do mapa além de puxar o mapa de ruas, quadras, mar, puxar o mapa no Lumion, a gente quer também relevo, né? A gente quer, se tiver morro, como por exemplo essa região tem mais morro aqui, ó, Sacos e Morros, a gente quer ver este relevo, né? E a gente quer também que prédios em 3D, tá? Só que aí tem uma questão, o relevo em 3D sempre vai ter, né? E para ter o relevo em 3D eu vou ter que ligar este recurso chamado HiMaps @jasha. Mas para mim poder ter edificações em 3D vai depender muito da cidade que você for puxar. A maioria das cidades não tem 3D edificado, né? Modelado as edificações. Florianópolis tem, lógico, São Paulo vai ter, né? Então não é todo local que vai ter. Eu vou puxar aqui, eu vou fazer na universidade aqui, vamos ver se a gente consegue pegar as edificações da universidade. Eu vou diminuir um pouco a área para ficar no entorno ali da universidade. É interessante porque ele já puxou o relevo, então você vê mais ou menos, ó, aqui ó, estamos vendo, ó, tem o relevo do Morro da Cruz. Relevo do Morro da Cruz. E aí a universidade fica no plano mesmo, nessa baixada. Tá, então vou localizar aqui no centro. E daí eu vou fazer o download. E vocês vão ver o resultado aqui que vai puxar da web. Então tá ali, ó, como vocês veem, eu tenho o campus, as edificações de entorno da universidade. E como eu disse, isso aqui foi modelado, isso é um banco de dados da comunidade, então não é toda cidade que vai ter isso. A gente já faz essa ressalva, né? Mas é interessante isso aqui, porque você pode de repente inserir algum elemento para fazer uma simulação de um bloco novo dentro do campus, ou mesmo fazer um estudo solar, né? Para você ver épocas do ano, enfim. Mas é interessante esse recurso, esse OpenStreet, para fazer uma avaliação de uma região em 3D. Depois você pode renderizar também, tudo. Mas é mais nesse nível aéreo para ver um conjunto. Você pode conseguir renderizar, marcar uma câmera, pode botar um estilo. Vou botar um estilo interior porque fica com cara mais nublado, era isso que eu ia falar, nublado. Então ele gera um sombreado geral bacana.
Vamos renderizar só para ver como é que fica, se dá um pouquinho de diferença. É só para ver. Não mudou muito do preview não. Tem render que é mais diferente do que o preview. Então fica aí a dica. Quem quiser e precisar para um trabalho, precisar estar usando uma área em 3D, puxar, fica essa dica. Agora eu vou fechar esse arquivo, nós vamos passar para outro tópico. Esse era o último da parte de paisagem. Eu deixei ele separado porque ele não está diretamente relacionado com os outros tópicos, né? Eu vou abrir aqui, vou carregar um arquivo que eu já estava trabalhando, que era o do vídeo 1, certo? Então vamos abrir aqui e vamos agora falar sobre objetos, colocação de objetos, tá? É algo simples, mas que tem detalhes, e às vezes esses detalhes fazem a diferença, né? Primeira coisa, os objetos do Lumion eles ficam separados por grupos. Então você tem, eles são todos agrupados, tá? Então a colocação de objetos sempre vai estar ocorrendo neste item, e aqui você tem uma série de objetos, de grupos de objetos que você pode colocar, e inclusive você pode importar, se você está precisando de algo que não tem no programa, tá? Então, por exemplo, a gente vai começar com vegetação, porque vegetação ela tem uma maior quantidade de comandos e recursos na sua colocação, tá? Primeiro, vegetação você está dividido em dois, natureza e natureza de detalhes finos. Na verdade, você tem essa novidade no Lumion 10, que é chamado de natureza de detalhes finos. Nada mais é do que blocos de maior qualidade do que normalmente existia, né? Então aqui, quando eu clico, vocês vão ver que tem muito mais quantidade, porque essa aqui é a biblioteca. Esta é a biblioteca padrão do Lumion de vegetação. Então você tem uma quantidade muito grande de vegetação, tá? Diferencial do programa. Então vou clicar aqui numa árvore para colocar aqui. Cliquei. E dou um clique e coloco. Se eu der um clique, vou colocando mais. Mas eu não vou fazer isso. E o outro, natureza de detalhes finos, você tem poucos. Ó. Mas é o que? São objetos com maior qualidade. Maior qualidade, entenda, maior quantidade de polígonos. Tá? Vou colocar essa árvore aqui e a gente vai fazer uma aproximação para a gente poder ver essa qualidade. Então, a melhor forma de ver isso é olhando as folhas. Ó. O detalhe das folhas. Ó, passou. Então, ali, ó, a qualidade das folhas. Tá? Então, só que isso aqui você tem pouco. Você tem que usar com cautela. Se você encher teu arquivo com esse bloco aqui de vegetação, vai ficar bem pesado. Você vai ter bastante complicação, tá? Então eles são objetos do grupo natureza e detalhes finos ou do grupo natureza, tá? Observe o seguinte, eu vou botar um outro objeto aqui, vou botar por exemplo um carro aqui estacionado, 2 cliques sempre. Então eu vou pegar um dos carros que tem aqui no programa. Vou pegar este carro branco aqui. Vou colocar aqui. Então, preste atenção no detalhe que mais cedo ou mais tarde vocês iam acabar prestando atenção, que é o seguinte. Para selecionar, eu tenho que estar com o grupo, a categoria selecionada. Então, ó, eu não seleciono a árvore, não adianta, nem essa. Para mim pegar esta árvore aqui, eu tenho que botar natureza de detalhes finos. Para mim selecionar essa vegetação, eu tenho que botar o grupo que ela pertence, que é a natureza. Para mim selecionar a casa, grupo importação, ó, que é este aqui, ó, importar modelos. Ó, tá? Então, para vocês estarem selecionando, tem que estar no grupo que vocês estão trabalhando. Se você não sabe que grupo que é, está no meio do trabalho, você aperta All, ele seleciona todas as categorias. Ó. Aí sim você consegue pegar qualquer um. Ó. Tá? Senão, se você tiver porventura tiver num grupo, você vai ter que saber disso. Tá?
Continuando aqui, uma vez estando no grupo aqui, ó, você seleciona o objeto, você olha aqui embaixo, você tem a tríade, que eu sempre chamo de tríade, né? Qualquer software de computação gráfica tem a tríade, que é mover, que é chamado de translação também em alguns programas, rotação e escala. Escala é mudar de tamanho. Então aqui ele dá a possibilidade de mover para cima ou para baixo e para o lado, ou mover livre. Tá? Então você clica e você move o objeto, ele marca em metros quanto que se deslocou. E você pode estar deslocando esse objeto na cena. Você pode também estar mudando de tamanho. Clico em escala e diminuo de tamanho. Ou eu mexo aqui no slider. Vou fazer aqui uma árvore da época dos dinossauros aqui, ó. Uma árvore gigante, uma sequoia, então, ou um arbusto. Então, feito isso, tem rotação também, né? Posso estar rotacionando, posso usar o slider. O slider é para um controle mais preciso, tá? Aqui é desfazer o movimento ou a movimentação. E para descartar o objeto, então você tem aqui excluir, você só clica em cima dele e exclui. Tá? Vamos de novo aqui em vegetação. Vegetação simples, vamos colocar outra árvore. Vou colocar essa árvore aqui. E vamos clicar nela e mudar ela de tamanho. Aí, vamos para um comando muito utilizado, que é cópia. Tá? Então, às vezes vocês vão estar querendo, já colocou, vai querer colocar de novo, você vai precisar de cópia. A cópia, no Lumion, você clica em mover, tá? Você aperta o Alt, antes de mover, você aperta o Alt, e aí quando você puxa, você faz uma cópia. Tá? Então você pode estar fazendo cópia com o Alt. Se você estiver colocando, você já vai colocar quantos você quer, mas se você já está no trabalho, não. Tá? E aqui está o meu carro também. Aí ó, não pega, só você botar All, aí pega o carro, tá? Eu posso estar fazendo cópias. Continuando, essa parte de vegetação a gente vai usar como referência para mostrar uma série de possibilidades que existe no que se refere à vegetação, tá? Então a gente vai repassar isso, né? Porque a gente está dando o básico do programa e a gente depois nas próximas semanas vamos estar fazendo cenas completas e não vamos estar parando para explicar item por item, tá? Então aqui ó, vamos ver estes itens aqui. Quando você seleciona uma vegetação, você tem uma série de itens aqui que você pode se apropriar. Tá? Então vamos ver essa caixa. Essa caixa sempre aparece quando você seleciona um objeto. Então aqui quando eu seleciono a casa, quando eu seleciono o carro. Tá? E essa caixa não é exatamente igual. Depende muito do que você estiver trabalhando. Tá? Do objeto que você estiver trabalhando. Vou pegar um outro objeto aqui, por exemplo, colocar ali também, 2 cliques. Vou colocar um banco ali no meio. O banco também vai ser um objeto que vai ter já outra característica ali. Tá, ó. O banco, por exemplo, não tem nada ali embaixo. Tá? Vamos ver, ó. A árvore tem parâmetros, o carro tem parâmetros e o banco não tem nada. Tá? Então ele é isso aí mesmo, não dá para alterar as características dele. Depois não vamos falar sobre características, antes vamos falar de outro aspecto. Vamos voltar depois no fim sobre características, que tem algumas dicas para dar sobre esse problema das características. Então vamos lá. Quando eu clico numa vegetação, eu tenho esses ícones. O que eles representam? O primeiro é quando eu estou longe, eu quero me aproximar. Então, selecionei essa árvore, quero me aproximar, clico, já vou em cima dela. Tá? O outro ícone do lado é quando se eu quiser ver essa árvore da biblioteca. Então eu clico, ele abre a biblioteca e me mostra, olha lá, ó, onde é que ela está. Tá? Onde é que ela está na biblioteca. Não sei qual é tanto a utilidade, de cara eu não consigo imaginar, mas deve ter.
O próximo, esse é interessante, porque em vez de você ficar clicando, apertando, você tem que clicar num, aí aperta o Ctrl para pegar o outro, para pegar a seleção múltipla. Então, para você não ficar nessa, você pode fazer isso aqui, ó. Você pega em um, depois você vem aqui, ó, selecionar todos os objetos idênticos, ó, e pega todos. E aí, quando você está com todos selecionados, você pode girar todos, mudar todos de tamanho, pode rotacionar todos. Ó. Ó. E por aí vai. Continuando, você voltando aqui, quando você selecionar um, você pode fazer isso aqui também. Que é isso aqui, ó. Vamos pegar até este aqui, ó. Selecionar todos os objetos da mesma categoria, ou seja, esse aqui era objetos idênticos, ó, são a mesma biblioteca, esse aqui da mesma biblioteca, só que é outro. Ó. Então eu pego o selecionar idêntico, pego os 4, porque são todos da mesma categoria. Né? Continuando aqui na seleção, aí eu começo o processo de ajuste. Tá, da colocação da minha vegetação. Então eu tenho essas 3 árvores aqui. Vou clicar em uma, vou botar aqui para selecionar todas que são idênticas. E aí eu começo um processo, ó, de randomizar a posição. O que é? Ele troca de posição os objetos. Vai apertando, ele escolhe aleatório a posição dos objetos. Isso é para disfarçar, não ficar artificial, como foi colocado por você. Você pode tentar buscar uma randomização, tá? Aleatória, uma distribuição aleatória. Continuando, eu tenho ele gira aleatório, então ele gira um para um lado, outro para o outro, tá? E esse aqui ele muda de tamanho aleatório, um cresce, o outro diminui, ó. Ó, um ficou pequeno, o outro fica maior, tá? Depois esse aqui é para botar um na frente do outro, alinhar. Vou voltar aqui. Este aqui bota um em cima do outro, ó, fica um dentro do outro, tá? Este aqui é para alinhar a rotação. Então isso aqui é o seguinte. Então você tem um objeto, vou mover ele, tá? Quando vocês clicam para rotacionar, ó, ele tem uma quantidade em graus. Então vamos supor, você girou este aqui, ó, tá? E aí você quer que os outros rotacionassem com ele. Aí você pode fazer o que? Você pode pegar, selecionar todos idênticos, e aí você fala que você quer alinhar a rotação. Então ficou todos com o mesmo grau, ó. Se você clicar aqui, todos vão ter esse grau aqui que está estabelecido agora, 104. Tá? Este aqui, tipo, já vimos, colocar na paisagem. Colocar na paisagem e colocar no terreno é praticamente a mesma coisa. Você está com o objeto voando. Deixa eu colocar na altura aqui. Então você está com todos os objetos, pode ser também. Todos os objetos estão voando. Você seleciona todos os objetos da mesma. Vou pegar um aqui. Pegar todos da mesma idênticos, e você vem aqui e aperta alinhar com o terreno, ele cola no chão, tá? Alinhar o tamanho, eles estão com tamanhos diferentes, você aperta aqui, eles vão ficar com o mesmo tamanho. E aqui alinhar a altura, tá? Lembrando que altura e tamanho não é a mesma coisa, tá? Eu posso ter uma árvore voando, por exemplo. Deixa eu só clicar aqui em All, clico neste. Aí eu clico em um, eu posso ter uma árvore voando. Tá, então, quando eu falo em alinhar a altura, é isso. Ó, tá? Vocês já perceberam que é o que eu estava selecionado que serviu como referência. Então, vou fazer novamente. Fazer só com um. Ó, cliquei só em um. Neste aqui, vou usar como referência no chão. Ó. Vou botar todos idênticos e vou alinhar de novo a altura. E alinhar tamanho na escala, ele pode estar mais largo, todos vão ficar igual. Tá? Então, com isso, a gente já deu uma repassada em vários itens aqui de ajuste do que está colocado. A colocação que a gente fez foi a colocação pontual, onde a gente vai lá e dá um clique só e coloca o objeto. Então, se eu clico aqui vamos colocar aqui no fundo, está vazio. Então aqui no fundo, ó, eu clico, dou dois cliques, vou escolher uma nova vegetação, essa árvore mais amarelada, tá? E na hora de colocar, eu coloquei pontual, ó,
colocação única, mas eu posso colocar carregamento em massa fazendo linha, em grupos, ou colocação de tinta. Linha é bem interessante, ó. Por exemplo, eu clico. Vamos lá de novo. Eu seleciono linha. Agora eu clico e arrasto uma linha, ó. Por exemplo, eu quero que tenha a árvore dali até aqui, ó. Aí, uma vez que ele feito isso, eu posso mexer nisso aqui, ó, os parâmetros. Antes de confirmar, eu posso número de itens, ó, colocando várias, tá? Isso aqui, ó, é porque está longe. Quando se aproxima, elas aparecem, tá? Isso aí é para economizar recursos. Não é que as árvores não estejam colocadas, tá? Então elas estão nessa linha. Aí eu mexo a quantidade, posso encher de árvore. Depois eu posso mexer na direção delas, ó. Eu posso fazer a direção ser aleatória, cada um vira para um lado. Depois espaçamento aleatório. E por último um offset aleatório, a partir daquele eixo, ó. Deixa eu abrir um offset aqui, ó. Então isso serve para você forrar uma região com árvores, por exemplo, ó. Ó, aqui, ó, você vê que elas estão várias enterradas. Então o que vai precisar ser feito aqui? Eu vou confirmar, eu vou selecionar, eu vou pegar uma delas, essa, vou mandar selecionar todas idênticas e vou selecionar para ficar fixado no terreno, ó. Pronto, agora resolvido. Ok. Com isso eu estou com ele ajustado. Outra forma de estar fazendo. Vamos pegar uma outra vegetação aqui. Vamos pegar uma outra vegetação. Tipo esse pinheiro aqui. Eu posso fazer inserção de grupo. Ó. Ó. E aí eu já vou colocando vários grupos. Ó. Já vou enchendo. Ó. Aí eu consigo fazer um trabalho mais rápido. Ó. Se eu tiver que fazer de um em um para botar árvore em tudo, tá? Lembrando que tem que ser essa árvore da coleção original, não pode ser aquelas que eu falei que são mais pesadas, porque senão aí complica. Tá? E por último, a colocação aqui. Vamos colocar um ou outro aqui. Vamos pegar uma árvore alta. Essa aqui. Tem a colocação em tinta, que é um pincel. Tá? Então você tem um pincel, onde você vai pegar esse pincel e vai pintando com vegetação. Ó. É mais rápido ainda do que grupo. Ó. Então você já cerca toda essa região aqui, ó, de árvore. Ó. Inclusive ele pegou no terreno, como vocês observem lá, ó, ele subiu em cima do terreno a árvore. Se você tiver uma câmera aqui, ó, você já quer fechar no horizonte, com árvore já está feito. Ó. Tá feito ali. Opa, olha aí. Tá. Então, ó, tá feito todo o ajuste ali da vegetação de todo o grupo. Então, se você estiver agora na altura do observador, pelo menos o teu horizonte já está tudo fechado de árvore. Tudo fechado de árvore. Ok? Então, nessa parte do vídeo 2, nós vamos parando por aqui e vamos continuar indo em objetos, apontando alguns aspectos, tá? E nós vamos trabalhar no vídeo 3, nós vamos trabalhar com a questão
de trazer objetos de fora. A biblioteca do Lume é muito boa, só que toda biblioteca vai ter um limite, tá? Então, em decorrência disso, a gente precisa trazer alguns objetos de fora do programa. Então, nós vamos abordar isso, tá, no vídeo 3. É isso aí.